Eu sou Cibele, do canal Caminhos da Consciência, aqui neste canal e no canal vizinho. Gente, falamos bastante sobre a questão da guerra, né? Os portais, e veio uma transcrição esse final de semana. Hoje eu estou gravando no final de domingo, e vim de Santos, né? Foi passar o feriado em Santos, da Páscoa, com meu filho, e aí me deparo com essa comunicação de um ser de luz, e ele fala assim, ele faz um pedido a todos nós, que a gente continue, né? Orar, né? Com muita fé, com muita esperança, e pedindo também pela paz no mundo, ok? Pela que a gente continue a vibrar, né? E visualizando na operação do despertamento físico, né? Principalmente pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília também. Até pela população do Piauí. Eu realmente não sei exatamente o porquê, tá? Mas São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, a gente já imagina, são grandes centros políticos, grandes centros com muita aglomeração de gente, então qualquer quantidade de chuva a mais é problemática, então é previsível. Agora, Piauí, né, no sentido geral do estado, de Juiz de Fora, né, e aí ele especificamente fala na cidade chamada Ubá, no Piauí. Vocês, quem é de lá deve saber, né? Então, eles pedem para que esses irmãos desses lugares e todos os irmãos estelares não elevados sejam logo retirados. Então, como a gente já bem sabe, nos próprios 3 dias da operação de Miguel Arcanjo, vão ser retirados os irmãos da não-luz. E os encarnados continuarão, mas continuarão, como eu já expliquei aqui largamente, continuarão vivos, mas aí exteriorizando todas as deformidades dos seus perispíritos, de tudo que fizeram no passado, né? Então, que eles sejam logo retirados, o mais rápido possível. Então, isso não é que depende de nossas orações, ajuda muito, né? Eles estão sendo espantados de todo lado, né, pelos arcturianos e o pessoal que fica por lá em Minas, né, possam ser e possam receber toda a providência divina, porque lá tiveram sérios problemas com chuvas recentemente. Então, eles pedem mais orações, a maior quantidade possível de pessoas orando por todos esses lugares, mas especificamente por Minas, né? E por esse lugar no Piauí. É claro que quem tiver condição, né, gente, de ajudar fisicamente, monetariamente, claro, né? Mas para quem não consegue, que mande vibrações, orações. E ele falou sobre o papel das pessoas de segurança. Quem são o papel das pessoas de segurança, dos faróis de luz? Somos nós, os despertos, tá? E o que ele disse? Ele falou que quando o apagão acontecer, os trabalhadores da luz, as pessoas ditas de segurança, as pessoas que eles se referem
como seres de luz, centelhas divinas, vão ser bastante exigidos. Eu venho falando, eu venho chamando a atenção de vocês, que todos nós somos esses tais, e que a gente não vai, cada um com o seu quinhão de sabedoria, de saberes, de acúmulo de entendimentos, isso independe, mas que trabalhem todos com o coração, atendendo a todos que chegarem até nós pedindo qualquer tipo de ajuda. Porque as outras pessoas ficarão desnorteadas e perdidas. E aqueles que não acreditaram em nada disso, nesses avisos dados pela espiritualidade, vão com certeza ficar muito arrependidos por não terem se preparado adequadamente, né? Por não terem acreditado em tudo isso, achando que é a teoria da conspiração. Pois bem, cada um a cada segundo, a cada um as suas obras, né? E esse será o momento para cada um de nós mostrarmos que estamos aqui e a que viemos. E aqueles que souberem fazer uma boa preparação serão abençoados, gente. Serão abençoados e poupados de toda e qualquer privação, com grande paz de espírito. Agora, já aqueles que já despertaram e conhecem o caminho, vão funcionar como lastros morais para os demais e uma luz, um holofote, né, para todos. Daí a exigência que será feita, como foi dito agora no início do vídeo. E quanto mais, lembra, eu não sei exatamente que momento que falam, né? Quanto mais a gente sabe, mais nós seremos cobrados. Aí é a hora, tá? E no primeiro momento, a humanidade vai ficar sem qualquer tipo de comunicação. Sem qualquer tipo de comunicação. E não voltará tão cedo. Voltará logo depois a eletricidade, certo? Mas não as comunicações. Então fala-se muito em radinho de pilha. Ora, pela lógica, né? Qualquer pessoa em sã consciência sabe que o radinho de pilha ele vai ligar, realmente. Mas qual é a estação que vai estar funcionando tendo luz, mas sem... ondas de rádio, elas são emitidas, é verdade. Pode ser que aconteça, mas esqueçam toda a parte de web, né? De Wi-Fi. Dentro do que a gente imagina que possa funcionar qualquer espécie de rádio, como era lá no passado, né? Talvez seja estabelecido esse tipo de informação, ok? Não tenho certeza, tá? Mas eles falam em obter aqueles radinhos de pilha que você vai na 25 de março ou num camelô, já existe. Sempre pequeno, com 2 pilhazinhas pequenas, funciona. Né? Eu ainda não comprei o meu, porque eu não acredito. Eu até então falava, gente, se não vai ter nada, não vai funcionar nada. Mas eles, nessa comunicação, eles falam sobre isso, um radinho de pilha. Pode ser. No primeiro momento, a humanidade vai ficar sem qualquer tipo de comunicação. Depois, a comunicação será através de rádio e através de correspondências. As velhas cartas enviadas pelo correio voltarão, pelo menos por um tempo, né? Não sei quanto. Eu sou daquele tempo, mas já estava mais para aquele tempo de que, estou com preguiça, né? Então mandava lá um recado pelo telegrama, mas esse negócio de carta é coisa mais antiguinha, né? Então eu estava fora. Tem gente que achava aquilo lindo, romântico, né? Eu não realmente, mas existia e funcionava, já sabe, gente. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Vai ser aterrorizante para quem não viveu.
tanto na parte de banco, supermercado, né? A própria comunicação. Meu Deus, o que eu vou fazer agora sem a internet? Pois é, vocês vão aprender. Quem já viveu como eu, vai falar assim, ai que tédio. O máximo que a gente pode falar, caramba, como é que a gente vivia sem, né? Máximo. Agora a molecada que já nasceu na era do WhatsApp, esses estão lascados. E aí é que entramos em jogo, tá? Porque muita gente vai se desesperar e ficar... Imagine uma criança hoje em dia, que a gente vê na internet, criando um caos na casa dele, porque o pai pegou um computador, porque o pai pegou um celular. Já vi vários surtos de criança, né? Porque são energias viciantes, como eles já falam, né? E que vamos ficar sem para curar. Vai ser uma espécie de, sabe, o AAA do alcoólico, a Associação Alcoólatras Anônimos? Somos nós. Só que de tecnologia. Eles colocam ali, emitem ondas viciantes, tá? Assim como a TV também. E estamos todos nós, vamos ser sinceros, estamos todos nós viciados, uns mais, outros menos, mas estamos todos viciados. Só assim, né, gente? Quem recebia ou quem vivia nessa época sabe como se virar. Né? Vamos ter que ensinar até isso. Parece que esse tempo, pelo jeito, vai dar uma voltadinha no tempo, né? Vai fazer as pessoas relembrar como faziam, né? E os bancos, gente, eles guardam todo esse... Claro que eles guardam, porque eles já sabem disso há muito tempo, viu, gente? É ilusão. Quem não sabia éramos nós. Eles já sabem disso, eles já foram N vezes avisados, tá? Então, eles não fiquem desesperados, porque eles estão muito bem preparados. Vai dar um quiprocó no começo, mas eles estão preparados. Então, fiquem tranquilos. Tenham, como já falei 500 mil vezes, tenham alguma coisa em casa. Em relação a remédios, água, comida enlatada, né? Coisas assim. Porque só depois de um tempo, de um determinado tempo, é que as telecomunicações terão permissão para voltar. Que quem está encarregado disso é o nosso maravilhoso, nosso querido Arcanjo Miguel, todo-poderoso, maravilhoso, que a gente ama, né? Eu, pelo menos, sou apaixonada por ele, porque é ele o responsável por esse setor, porque ele sempre gostou muito de trabalhar com o segmento de comunicações, né? E até lá, muitas orações deverão ser feitas por nós para ajudar, principalmente, gente, eu queria frisar, eu acho que eu já falei aqui, porque é tanto detalhe, né? Eu acho que eu já falei aqui o quanto é importante que, já que não temos muita coisa o que fazer, nos ajoelhar e rezarmos e mantermos ali o maior tempo possível de reza, enquanto isso estiver rolando, principalmente durante os 3 dias que terá a operação de Arcanjo Miguel, que eu também já expliquei aqui no canal. Essa operação de Arcanjo Miguel é a captura dos trevosos com o sinal, que mais parece uma onda, né? E não 666, que serão capturados. Haverá muito ranger de dentes. Imagina uma pessoa sendo capturada, enjaulada, enganada, destruída, constrangida, enfim, né? E eles não estão acostumados a isso, vão ficar
muito revoltados, com medo, revoltados, derrotados. Então, a energia deletéria que vai ficar vai ser imensa. E só vai ajudar a gente rezando, tá, gente? Já que nós vamos ficar presos dentro de casa. E, detalhe, vai começar pela América do Sul, tá? E correndo rapidamente para a América do Norte, e aí, em sequência, para a Europa, a África, e aí vai indo para o lado esquerdo ou direito, para o leste, né? Bom, eles estarão, todos eles, desequilibrados, e ajudaria a todos se recomporem, né? Porque vai ter muitas pessoas que, principalmente, ele fala no momento dos encarnados, né? Então, os encarnados, muitas pessoas que vão se desequilibrar com os acontecimentos, né, no momento do ápice da transição. E isso vai trazer, infelizmente, vai trazer muitas pessoas contaminadas e o que é pior, viciadas em energias eletrônicas, deletérias, desprendida pelos celulares, né? A espiritualidade reconhece a dificuldade que é para todos nós, né, largar essa péssima energia que é emitida por esses aparelhos, que foi atrelada perversamente pelos escuros, pela elite trevosa, aos instrumentos que a gente usa, até por necessidade profissional. E aí a humanidade usa tudo o tempo inteiro, que são os celulares. E a única solução aí para essa situação terrível que a gente se encontra é ir aterrando. O que é ir aterrando? Você prestando atenção, por exemplo, eu fui para a praia. Então eu vou, no momento que eu ponho os meus pés na areia, eu não simplesmente ando mecanicamente pela areia. Não, eu presto atenção na textura da areia, atingindo, né, recebendo o meu pé, a profundidade, o andar, né? Quem faz tachi começa a aprender a prestar atenção nisso, no caminhar, nos passos, né, nos movimentos. E aí você prestar atenção nisso. Mas eu não tenho praia, eu não vou à praia. Então vá para uma praça, vá para o seu jardim e vá lá e coloque o pé na natureza, tá? Mas prestando atenção, vá até um galho de uma árvore, um tronco de uma árvore e abrace e tentem se concentrar naquele momento, naquelas ações que você está tendo. Isso é o aterramento, tá? A humanidade usa isso tudo é uma energia que foi na natureza para nos auxiliar e que a gente faz tudo automaticamente e não se aterra, não se atenta ao que está ao seu redor. E a solução para essa situação é ir fazendo isso, se aterrando. E aterrar, pessoal, não é justamente para descarregar, né? Não é para acumular excesso dessa energia deletéria nas nossas próprias auras. Ele recomendou também que a gente tenha tentar, né, desligar os equipamentos celulares, principalmente à noite, quando estiverem dormindo. Não é nem, por exemplo, eu desligo meu Wi-Fi, né? Se eu desligo meu Wi-Fi, eu desligo meu telefone e passo pelo menos ali das 24 horas, umas 10 horas sem receber nada, né? De lado nenhum, nem do celular, eu desligo o Wi-Fi, automaticamente desliga a televisão também e por aí vai.
ajuda, segundo ele ajuda. Ele recomendou também que nós, além de desligar a noite toda, procurar bater mais papo, conversar mais, né? Tocar até um instrumento e se tiver que, por exemplo, não deixar de usar o celular e se tiver que se distrair com algum, então é menos mal uma TV, tá? Ou qualquer outra coisa, mas qualquer outra coisa é muito melhor do que tanto um quanto o outro. É melhor ficar ali é muito melhor na TV do que ficar ali no celular, tá? Então eles pedem para a gente tentar, para a gente se esforçar, ok? E o que ele falou também foi o seguinte, que nós vamos sentir mais sono. Isso é que eu achei assim legal, porque isso vai ajudar muito. São apenas 3 dias, não são muito. Mas imagina você alinhado como nós estamos, sabendo o que está acontecendo, escutando sei lá o que a gente não pode olhar nem pela janela. É de matar a gente na curiosidade, né? Então, quando ele falou que a gente vai sentir muito sono, né, mais do que o normal, eu falei, ai, que legal, né? Vou tirar a barriga da miséria, vou dormir até. Então, o ter sono vai ajudar muito todos nós a não passar muito perrengue, né? Muitos já estão sentindo muito sono. Falam, nossa, eu estou cansada, mas eu fiz tanta coisa, eu não trabalhei tanto, por que eu ando tão cansada? Por que eu ando com tanto sono? Fique tranquilo. É bom também a gente procurar dormir mais, porque aí nós estaremos menos aceitar o sono, procurar fazer a leitura do corpo e aceitar, e não ficar, ai, mas eu estou nervosa, ai, mas eu estou com medo, ai, mas deita lá na cama e começa a recitar o mantra, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebaot, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebaot, ou qualquer outro que vocês conheçam, ou Mani Padme Hum, enfim, qualquer um, que seja, né, na boca, não tem jeito, e rezando, ou uma coisa que se repita que você caia no sono. Então, assim a gente vai estar, quanto mais a gente trabalhar por esse lado, a gente vai estar menos exposto a essa péssima energia viciante e a péssima energia das energias etéreas, né, que eles, indo embora, vão deixar. Então, a gente é melhor não usar cada vez menos o celular, neste momento para diante. Não durmam com o celular debaixo, pelo amor de Deus, de travesseiro, né? Lembrem-se que até bem pouco tempo atrás, e olha, não tem uns 35, eu sei porque o celular, meu primeiro celular que meu marido comprou, que era assim, uns tijolão, meu filho tinha acabado de nascer e ele tem agora, completa em maio, 35 anos, então o celular tem 35 anos. Me desculpa, gente, tem gente aí com 40, 50 anos parecendo o louco do celular, né? Peraí, vamos ter um pouquinho de consciência. Ai, mas aí eu falo, eu sou uma, que eu durmo com mantras, eu durmo com meditação, como é que fala? Meditação guiada, mas eu estou deixando, eu estou indo literalmente para a cama rezar, pedir pro anjo da guarda tomar conta do meu corpo enquanto ele dorme e que os arcturianos me levem,
né, para as câmaras de atores de cura, né? E pronto. E quando eu tenho assim, que eu não estou com muito sono, eu faço esse mantra e eu vou falar. Eu acho que eu não repito, eu não lembro de repetir lá muitas vezes, não. Eu já caio no sono. Tudo isso é uma energia para manipular os nossos cérebros, esse que emana do celular, para impedir que o cérebro da gente imita as ondas alfa, que são justamente as ondas que proporcionam um descanso verdadeiro para o cérebro, que as pessoas acordam mais cansadas do que quando foram dormir. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque pode usar o celular durante o dia, né? Mas à noite, quando for chegando já a noitinha, depois da janta, para de usar. É quase que eu mesma tá uma luta muito grande para parar de fazer isso, tá? Não é fácil, porque é justamente esse foi a trama deles. Dentro saem energias viciantes a todos nós, né? Façam esse esforço, que isso vai acabar se culminando num benefício para todos, para cada um de nós. E aí ele deu uma boa notícia também. Ele fala que isso, não fiquem tranquilos, porque isso tem hora, dia e hora para acabar, tá? Então nós não vamos ficar indeterminadamente sem energia. Não é a intenção deles nos deixar andar para trás, ficar na época da carroça, não é isso. Eles vão liberar, sim, que eles fizerem a limpeza energética desses aparelhos e nós receberemos outro aparelho, ou se não, já esses aparelhos já não vão mais emitir essas energias que tanto nos prejudicam, correto? Muitas pessoas, elas vão sentir muita falta dessa energia durante os 3 dias, né? E quanto mais viciados eles forem, maior vai ser a dificuldade e o desequilíbrio de cada um deles, se adaptar ao novo padrão vibratório nesse espaço de tempo. E essas pessoas vão reclamar muito. A gente vai ver reclamação e uma choradeira fora do normal, um desequilíbrio total. Eles, claro, sem noção nenhuma de tudo isso que eu venho explicando para vocês, eles vão achar que é falha, sei lá, das comunicações, no Ministério da Comunicação, então vão ficar enlouquecidos. E isso vai atrapalhar bastante devido à revolta que eles vão ficar. Então a choradeira, o mimimi, né, que vai ser imenso. Muitos vão se revoltar contra Deus, porque isso é coisa que Deus faz isso com a gente, por que isso está me acontecendo, né? E vão xingar, enfim, tem muita ignorância para todos os lados, a todos os gostos, né? Porque eles vão estar com uma síndrome de abstinência. E quando tocar essa síndrome de abstinência, vejam, tirem um álcool de um bêbado, tirem a maconha ou a cocaína de um viciado. E prepara para pôr num quarto acolchoado, porque ele vai se bater todo, vai estourar a cabeça em uma parede, é jogo duro. É dessa energia que vai rolar, parecida com a falta de celular. Eles nunca vão se sentir e terem o vício e ficarão satisfeitos. Eles vão ficar meio desesperado, desconsolado, sabe, desacolchoado, com vontade de morrer. Porque eles não vão ter o discernimento de achar que não,
vai demorar um pouco, mas daqui a pouco volta. Não, vão até escutar isso, é óbvio, mas não vão processar. Então, a solução para isso, para a gente não ficar numa situação difícil dessas, a gente já pode ir treinando como eu estou fazendo. Desligando o Wi-Fi à noite, desligando o celular à noite, parando de escutar o que eu tanto gostava, que era um podcast sobre a espiritualidade, ou um mantra mesmo, que era tão bom e que eu agora estou cortando. Então, isso também é aterrar, porque aí a gente vai deixando essas energias que foram carregadas para nós, para nos destruir, a gente vai deixando de lado, né? Então, a gente vai com certeza sofrer menos. Até a Mãe Terra já vai estar mandando energia boa, porque sem a presença desses escuros, já vai dar um alívio imediato no planeta, tá? Principalmente no ar do planeta. Isso tudo vai ficar com que fique um grande acúmulo de energia deletéria, mais nossas auras, né? Então, ele continuou falando que, com o passar do tempo, gente, conforme a gente for depois do ápice, conforme o tempo, tudo vai voltando ao normal, sem nada definitivo. Então, entendam, da mesma forma que a gente surgiu o celular, e a gente foi, de repente, não sei lá quanto tempo depois, eu não tenho ideia, surge um WhatsApp. E a gente hoje para pensar, e a gente vivia sem WhatsApp. Tinha o telefone, mas lembra da limitação se tinha sinal, se você tinha comprado um pacote mais completo. Agora a gente nem pensa, os pacotes só quando uma pessoa profissionalmente precisa muito. Mas você vai ter um pacote, um super pacote, que nem meu marido tinha, para o quê? Se hoje em dia tudo é pago, até mesmo por um WhatsApp, né? Conversa por WhatsApp. Né? São grandes transformações. A gente vai ter que voltar pelo menos pouquíssimo tempo, mas nós vamos voltar um pouquinho nesse tempo e logo depois tudo voltará ao normal. Mas voltará ao normal sem os escuros manipulando espiritualmente os seres de não luz encarnados. E só aí vai dar uma diferença que vocês não fazem ideia. Todos vão se sentir muito bem e muito aliviados. Então vai ser o primeiro, aquele impacto, né, da gente entrar numa selva, numa mata, mas sente cheiro de mato, né? Aquela coisa que alivia, né? Que faz bem. Então quem está, na verdade, viciado vai se sentir muita falta, né? Outro dia, uma vez eu brinquei, né? Tava eu e meu marido conhecendo lá a floresta amazônica. Meu marido é muito saúde, né? Fala assim, respira fundo. Aí eu, muito tonta, fui fazer, né? Comecei a tossir, ele falou, também está acostumado com a poluição, isso aqui faz um mal danado. Aí o guia olhou para ele, não entendeu direito o que ele quis dizer. Aí eu comecei a rir, eu falei, palhaço. E eu, tonta, tinha feito, né? E quando a gente não está muito acostumado a puxar o ar lá do fundo, obviamente aquele tipo de ar, né? Aquele frescor da manhã, e era muito cedo, eu tossi. Aí ele, sabendo disso, ele tá vendo? Tá acostumado. Então que faz mal, isso aí faz mal. E começou a brincar. Porque então é o que a gente vai, né, de pronto sentir uma diferença. E não vai saber às vezes nem explicar o porquê. Mas é por conta da falta da energia ruim que eles trabalham para que a gente respira, sinta o tempo todo. E tudo isso, gente, vai ser justamente as duas
últimas grandes provações desse planeta. A falta de luz e a falta de tecnologia. Essa vai ser a derradeira para acabar todas essas provações nesse planeta, que é o apagão e a operação de despertamento físico, ok? Depois disso, é só correr para o abraço. Vai ficar tudo perfeito? Claro que não. Já falei aqui que vai começar um processo muito lento de todos os políticos, os empresários, todo mundo que é corrupto de alguma forma, os bandidos, enfim, vão começar a aflorar as deformidades e doenças que vão começar a aparecer. Todos terão que largar os seus cargos de poder e vão morrer lentamente e agonizando para justamente, não é castigo, não. Eu já falei aqui algumas vezes, Deus não larga a mão de ninguém. Então, vai ser a oportunidade que eles terão de esse finalzinho de vida resgatar bastante mal que eles causaram em todas, não só em todas, mas principalmente nesta última encarnação, tá? E aí eles vindo a óbito serão imediatamente levados para os orbes de destinos de terceira dimensão, mas já numa condiçãozinha melhor, porque passaram por toda a dificuldade. E aí começa aquela coisa, né? Vai até 2057 morrendo gente natural, por exemplo, eu fiquei, nossa, eu sou o máximo, mas esse corpo pode não aguentar, mesmo com as câmaras médias, e ele vir, se for assim, o meu combinado, ir a óbito e eu vou embora. E como já acabou o karma, a roda de Sansara, então eu posso imediatamente, se for do meu querer, livre-arbítrio, voltar já no nível de quinta dimensão com o meu corpo original, de repente, né? Então, isso tudo que eles vão passar vai ser uma espécie de pedágio e a gente, todos nós, vamos passar para ingressar no mundo, neste tal mundo de quinta dimensão, que na verdade será um mundo de regeneração. Estaremos deixando o mundo de expiação para entrar no de regeneração. Olha, gente, não será nem um pouco, falando assim como eu estou falando, resumidamente, parece ser simples, mas não será nem um pouco fácil, tá? Não serão tempos fáceis, mas não é para ter também medo nem insegurança, porque quem ora será muito auxiliado, o tempo todo é guardado, tanto pela espiritualidade como pelos nossos irmãos estelares. Então aqui nós vamos ter dois grandes grupos a nos protegendo e nos auxiliando. A nossa quarta dimensão espiritual, ou seja, onde a gente já vai talvez poder vê-los, são a quarta dimensão, os espíritos que saíram de um corpo da Terra, e os nossos amigos estelares, que vieram de outro mundo, ok? Seremos auxiliados por esses dois, principalmente pelos irmãos estelares elevados, tá? E se você estiver assim como você fala, será? Gente, rezem e peçam ao universo, o universo me mostre o caminho para eu entender melhor o que fazer, como fazer. Peçam, eles estão ávidos.
principalmente o universo, está esperando pelo pedido, ok? De cada um de nós. Bom, deixa eu ver mais alguma pauta. Essa construção de um mundo de regeneração, ela vai iniciar assim que acabar os 3 dias, tá? Não vai ter que esperar mais nada. Ela é automática, ela já começa a engatinhar. Bom, no mundo de regeneração, não vamos entrar com os 2 pés logo de cara e muito menos com o pé na porta. Vamos passo a passo adentrando nesse mundo, né? E ao término da operação do despertamento físico, a humanidade terá muita, mas muita ajuda. Tanto a espiritualidade como os nossos queridos irmãos estelares, eles vão estar aqui com a gente. E aí ele também fala que eles vão levar, eles já pediram, tá? Por isso. Mas eles conhecem os irmãos da não-luz e eles sabem que eles estão um pouco se importando. Então eles trouxeram, nesses portais que eu ensinei nos últimos vídeos, eles fizeram, por exemplo, chupa-cabra. Chupa-cabra existe, é um bicho horroroso, e que eles trouxeram. Foram eles que trouxeram. Eles pedem para eles levarem de volta. E, obviamente, pediram, mas eles já estão se preparando, porque a grande maioria vai tomar o caminho e não vai estar nem aí em ficar preocupado em buscar o seu bichinho de estimação, ou pelo menos o que foi responsável por trazer esses bichos, que não é um não, são vários. Principalmente os marinhos que ficam escondendo no mar. Então, a maioria ficam escondidos no mar e na natureza, aí, bem escondidinho, porque eles se escondem. Os seres de extraterrestres não elevados, né, fizeram isso. Muito bem, então esses animais que porventura forem deixados, eles já estão preparados para capturarem, tá? Então os nossos irmãos arcturianos, eles já estão se preparando para fazer a caça do remanescentes que ficarem. Eles não vão ser abatidos, tá? Eles serão, de uma maneira tecnológica, pegos e levados novamente para o seu lugar de origem, para viverem lá o que eles têm que viver para a sua evolução, tá? Eles têm direito à evolução, assim como nós estamos tendo a nossa evolução. Outra coisa, então, eles vão atuar lá no planeta da civilização que os criou. Eles vão voltar para o planetinha deles e voltar a fazer, sei lá, o que uma zebra faz aqui, né? Servir para o que eles servem lá no planeta deles. Bom, vão fazendo as suas malas, vão indo embora, voltem para os seus planetas, eles vão falar, né? Eles estão falando, mas não fiquem mais aqui na Terra. Mas e quem disse que eles estão indo? Eles não estão indo, estão desafiando e acreditando que eles vão conseguir, no caos e na desordem, passar por mais esse desafio, como eles têm passado no passado mais recente, né? Então, gente, a importância da gente se ligar não ter medo e ter resiliência será muito importante, porque para mim fica muito claro que quanto mais razão
né, menos emoção e mais razão a gente tiver, mais a gente consegue alinhar os chakras, mais a gente consegue ajudar não só sua família, seus filhos, sei lá o que, mas a mais gente, devido ao seu grau né, de vibração, de uma condição maior de pensar, de, enfim, organizar, né, o caos que tudo isso vai se tornar. E é muito importante para todos nós. Tá bom? Amor e luz, fique com Deus e até a próxima. Obrigada. Gente, ó, não esqueça, até que chegou até aqui, né, que o vídeo ficou um pouco longo, não deixa de curtir, ajuda o canal, não deixa de curtir, comentar, por quê? Gente, é assim que o algoritmo do YouTube vai ver que esse vídeo é importante e entrega para mais gente, tá bom? Um beijo, amor e luz, fique com Deus e até a próxima.